Trago atualizações do caso da mulher que bateu no entregador de imóveis e depois foi descoberto que trata-se de um policial rodoviário federal que estava fazendo um trabalho extra em um dia de folga, né? A mulher em questão trata-se da dócil e querida pastora e pré-candidata a deputada pelo partido do PL, Renata Vieira. Inclusive, eu falei que ela só me fez lembrar das raposas doidas que tem na minha região. Para quem não sabe, raposa é um animal silvestre que tem no Ceará. Não sei se tem em outras regiões. E tem uma época do ano que elas ficam assim, com problema no juízo, né? Sai aí correndo no mundo e mordendo as pessoas. E quem ia achar? Aí vocês já pegaram lá, né? Dizendo que, de fato, é nessa época do ano, entre julho e agosto, que esse animal fica assim e que o rapaz vai precisar se vacinar depois de ter levado uma mordida aí da Renata, né? Vocês também são terríveis, né? Pois bem, vamos à atualização do caso. Gente, ela se pronunciou e disse que só agiu daquela forma porque, primeiro, ele agrediu ela, né? E que estava esperando as câmeras do começo de tudo, a chegada dele, né? Que é para provar tudo. Os advogados dela estavam trabalhando para resgatar essas imagens que tinham sumido, viu? Ela também alegou que quando ela quis tomar o celular dele, é porque no momento em que ele a agrediu, ele estava gravando. E as filhas chegaram na hora. Então ela queria que ele apagasse essas imagens. Por isso, né, ela partiu para a agressão com ele, né? Ela admitiu que errou, mas só perdeu o controle depois que ele deu um bicudo e um tapa na cara dela. E também pisou no tornozelo dela, derrubando ela no chão. E não é que as imagens apareceram. Acabaram sendo divulgadas e pasmem vocês. Mais uma vez as imagens desmentem ela. As cenas mostram as imagens da chegada do rapaz, ele telefonando, avisando que tinha chegado com a entrega. Ela desceu, conversou com ele, né? E o estresse começou a partir do momento em que o rapaz identificou que o sofá não cabia no elevador. Que não dava para subir o sofá por ali. Aí ela começou a se exaltar. As imagens mostram ela abrindo a porta do elevador e insistindo para que ele tentasse subir com o sofá. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas vocês podem buscar na internet aí e ver aí o que eu tô falando, né? Ela abrindo a porta do elevador e pedindo para ele tentar botar o sofá lá, enquanto ele explicava de forma calma: minha senhora, não cabe, não dá. E para subir o sofá pelas escadas, ele estava sozinho. Segundo a justificativa dele, ficava impossibilitado de fazer esse transporte sem ajuda. Então informou a ela que o máximo que ele poderia fazer era descarregar o carro com as coisas dela, né? E deixar ali embaixo do prédio. E que ela providenciasse alguém para subir, né? Com os móveis depois. Foi justamente nesse momento que toda a confusão começou, viu? Ela se alterou e passou a agredir o rapaz. O restante é tudo aquilo que já viralizou e a gente já viu aí nas mídias, né? Em nenhum momento o rapaz aparece agredindo ela. E é sobre isso. Se não existissem essas imagens, o que vocês acham que tinha acontecido com esse homem? No mínimo, ele estaria preso agora e sendo linchado pelo tribunal da internet. E ainda por cima, os bolsonaristas estariam com a corda toda fazendo vídeo detonando o cara, uma vez que ela alegou que ele a agrediu só porque descobriu que ela era pré-candidata a deputada pelo partido do PL. Sem as imagens para provar a inocência dele, seria a palavra dele contra a dela. E nesses casos prevalece a palavra de quem? Óbvio, da mulher. E sabe o que me entristece profundamente diante de tudo isso? É o enfraquecimento da luta das verdadeiras vítimas de agressão masculina. Esse caso mostra como uma única versão dos fatos pode destruir a vida de uma pessoa quando não é confrontada pelas provas. Se não existissem as câmeras, muito provavelmente a história seria outra. Bastaria a narrativa apresentada por ela, né, para que esse trabalhador fosse preso em flagrante, exposto publicamente, perdesse o emprego e carregasse um estigma que muitas vezes nenhuma absolvição consegue apagar. As imagens mostram um homem sendo agredido diversas vezes e ainda assim mantendo o controle, sem partir para a violência. Foram justamente as gravações que colocaram em xeque a acusação feita contra ele. O Brasil convive com uma realidade grave de violência contra a mulher e precisa de leis rigorosas para proteger quem realmente é vítima. Mas essa proteção não pode servir de escudo para acusações que não encontram respaldo nas provas. Quando isso acontece, o prejuízo é duplo, destrói a vida de um inocente e ainda enfraquece a credibilidade de denúncias legítimas. O que torna esse episódio ainda mais preocupante é que a pessoa que fez a acusação, né, diz que é pré-candidata a deputada federal e, segundo ela própria, né, atribuiu o ocorrido a uma suposta motivação política. Quem pretende exercer um mandato público deveria agir com responsabilidade, respeito à verdade e ao devido processo legal. Se as imagens não existissem, a narrativa poderia ter prevalecido e o dano causado à vida desse trabalhador seria muito provavelmente irreversível. Mais uma vez, esse caso reforça a importância, né, de aguardar a apuração dos fatos antes de condenar alguém nas redes sociais. Julgamentos precipitados podem destruir reputações em poucas horas, enquanto a verdade, muitas vezes, leva dias, né, para aparecer. Enquanto a mentira prevalece e destrói a reputação de uma pessoa. As imagens não apenas esclarecem o que aconteceu, como também impediram que um inocente carregasse as consequências de uma acusação que até o momento não encontra respaldo nas gravações divulgadas. Enquanto isso, mulheres que são realmente vítimas de agressão perdem força diante de um caso como esse. É lamentável, viu?